Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Estou de volta aqui no Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu quero ler com vocês. A gente vai começar então um pouco sobre a história do nascimento de Jesus. E hoje nós vamos ler Lucas 1, de 26 a 32, que é quando o anjo anuncia para Maria que ela seria a mãe do futuro rei de Israel. O rei Messias. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Na verdade, eu li Lucas 1, 26 a 33. É interessante a gente ler esse texto, e quando a gente lê o contexto, então Isabel tinha ficado grávida, o anjo tinha anunciado a Zacarias que ela ficaria grávida. Zacarias teve aquele problema de meio que não acreditar no que queria acontecer, então ele ficou mudo. E aí a gente vê então aqui que Isabel já estava no 6º mês de gravidez, então a gente tem aqui o contexto do que estava acontecendo antes, né? Gravidez de João Batista. E aí então o anjo que anunciou para Zacarias que ele teria um filho, João Batista, anuncia para Maria que ela encontrou favor diante de Deus. É interessante a gente ver a maneira gentil como o anjo chega para ela. Ele fala para ela, olha, alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. É interessante a gente pensar, né? Alegre-se, o Senhor está com você. Mas é interessante a gente observar que só esse comecinho da conversa já deixou Maria confusa. Na verdade, a minha tradução fala confusa, mas é muito mais que confusa. É um verbo com uma preposição que juntos no grego significa que ela ficou sem chão, ela ficou totalmente atribulada, ela ficou muito atribulada, o corpo dela inteiro ficou perplexo. Então era uma coisa assim, Maria ficou sem saber o que falar quando o anjo falou isso pra ela. E aí a gente se pergunta, por que será que ela ficou assim? Ela ficou assim com a aparição do anjo? Ela ficou assim com a mensagem que ela recebeu, que parece que o texto? E o que na mensagem deixou ela tão chocada? Será que foi o fato do anjo dizer para ela que ela encontrou o favor diante de Deus? E aí eu acho que aqui vale a gente se perguntar. Você já ficou perplexo, confuso, diante de uma mensagem que você recebeu do Senhor, seja através de oração, quando você está orando, seja quando você está lendo a Bíblia? Você já teve essa sensação? E o que isso significou para você? É interessante a gente observar aqui, né, que Maria fica confusa, Maria fica perplexa, Maria fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí Deus é muito gentil, continua sendo muito gentil com ela. O anjo continua falando para ela o quê? Ele começa falando, não tenha medo, Maria. Aí ele repete que ela encontrou favor diante de Deus. Muitas vezes, quando mudanças vão acontecer nas nossas vidas, quando o Senhor vai direcionando o nosso coração nesse sentido, quando algo novo está sendo gerado dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, quando mudanças estão se aproximando, e mudanças dessas que vêm da parte do Senhor, é normal a gente ficar confuso. E é interessante a gente observar que a palavra do Senhor para mim e para você continua a mesma que ele deu lá para Maria. Não tenha medo. Não tenha medo. E aí o anjo é tão específico falando a respeito de quem seria Jesus. Ele fala o nome de Jesus. Ele fala quem seria ele. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Qual posição ele iria ocupar? O Senhor lhe dará o trono de seu antepassado Davi. O seu reino jamais terá fim. Então é algo muito específico que o anjo fala, né, para Maria a respeito de Jesus, a respeito da criança que ela estava gerando. E é interessante a gente pensar em tudo que Jesus representou
e tudo que Ele continua representando para nós. E que quando mudanças acontecem nas nossas vidas, quando mudanças são geradas em nós, quando elas são da parte de Deus, elas são para glorificar esse Deus grande, altíssimo e que reina para sempre. Eu acho que essa época do Natal é muito gostosa para a gente também pensar a respeito disso, de sonhos, de projetos, daquilo que nós estamos gerando, né, no mundo espiritual, aquilo que nós queremos que nasça a partir da vontade do Senhor. Então, que nós possamos celebrar o nascimento do Filho do Altíssimo e também o nascimento dos nossos sonhos, de projetos, de mudanças que estão sendo gestadas no Senhor nas nossas vidas. Vejo você na quinta. Meu Pai te espera amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.